Sejam bem-vindos e nesse vídeo vamos revelar a verdade sobre a alimentação do seu gato. Será que você está oferecendo realmente a melhor para ele? Vamos falar sobre os benefícios de uma ração de qualidade e principalmente os perigos de economizar com a ração do seu gatinho. Fique até o final que nós temos 5 dicas que podem fazer toda a diferença na saúde do seu gatinho e na longevidade dele. Fique até o final. Nós temos aqui a Maiara Andrade, uma médica veterinária da Gran Plus, e nesse artigo maravilhoso ela explica os passos corretos da alimentação do seu gatinho. Vamos lá. Afinal, por que diversificar a textura da alimentação dos felinos? Segundo Maiara Andrade, oferecer diferentes texturas desde filhote, como ração seca, patês e sachês, pode ser uma das formas mais efetivas de diversificar o cardápio dos gatos e ajudar a evitar que o animal se torne extremamente seletivo no futuro, facilitando a adaptação a diferentes tipos de ração ao longo da vida. A questão é que se você acostuma seu gato apenas com sachê ou com patê ou com uma marca específica de ração, pode ser que em nenhum momento que você queira mudar por várias questões, ele não se adapte bem. Então é importante que durante a vida dele, você vá trocando, variando essa ração, para que ele possa se acostumar a trocar de ração, a trocar de marca, a trocar de textura. É bem importante isso. Eu faço isso aqui e faz realmente diferença. Porque muitas vezes eu tenho aqui 12 gatos, pode acontecer que em nenhum momento uma ração de qualidade esteja um pouco mais cara, eu tenho uma outra que é de qualidade, mas a textura é diferente, o gosto é diferente, e os meus gatos eles acabam se adaptando muito facilmente à troca de ração, sendo ração de qualidade. Isso acontece por quê? Porque durante a vida deles todas, houve sempre uma troca, aqui tanto de marca quanto de textura, para que eles pudessem se acostumar a essa troca. Os gatos podem ser mais seletivos devido à menor quantidade de papilas gustativas quando comparados aos cães e a humanos. Além disso, eles podem se sentir atraídos por novidades na alimentação, dependendo das experiências prévias. É o que exatamente eu estou falando. Desde o início, a gente sempre fez essa troca. Então, essa troca é importante, que você vá variando de acordo com ele for crescendo, a idade dele for aumentando, você vai fazendo testes. Agora, tem que ser importante, sempre de qualidade. Não vá na mais barata. É importante, obviamente, a gente tentar procurar economizar, porque a ração realmente está cara, mas nunca a mais barata. Ainda há outros fatores envolvidos. É claro que, além dos sabores, devemos levar em conta a preferência individual deles, mas geralmente alimentos úmidos, independentemente da textura, devido à composição que alia sabor e alta umidade, são muito atrativos para os pets em geral. Mas devemos lembrar que, preferencialmente, gatos têm predileção para texturas diferentes e oferecidas separadamente, ao contrário dos cães, que têm predileção por texturas diferentes juntas. O que isso quer dizer? Os cachorros, você pode pegar ração seca e misturar com um patê e jogar tudo na mesma tigela, eles vão comer. O gato não. Se você pegar o patê e misturar com a ração seca, ele não vai comer. Se você pegar o sachê e misturar com o patê, de repente ele não coma. Então você tem que ver o que? Você tem que dar separadamente. Se for dar patê, dá somente patê. Se você for dar sachê, dá somente sachê. Ração seca, somente ração seca. Então os gatos têm essa diferença. E aqui em casa, realmente, eu sinto essa diferença. Eles realmente não comem. Se eu misturar a ração, às vezes eu fazia isso, de misturar a ração seca ao patê, ao sachê. E eles não comem, eles recusam. A segunda dica aqui é quais os benefícios dos alimentos úmidos para a saúde dos gatos. Isso é importante. Os gatos são descendentes de animais originados de regiões desérticas, regiões mais secas, né? O que significa que sua resposta à sede é diferente de outras espécies. Muitos gatos não ingerem água espontaneamente em quantidade suficiente, o que pode impactar na sua saúde urinária. Por isso, associar alimentos úmidos à dieta seca é uma excelente forma de garantir uma maior ingestão hídrica, ajudando a prevenção de problemas urinários. O que é que acontece? O gato, além disso, ele tem o canal da urina dele é muito fininha. Então, se você não hidratar o seu gato
não se preocupar com a hidratação do seu gato, pode ser que ele crie pedras na bexiga. Além de machucar ele, pode obstruir e aí o problema se torna muito mais grave. Então é muito importante que você se preocupe com a hidratação do seu gato. Como foi dito aqui pela veterinária, eles não ingerem água de forma natural. É obviamente que o gato vai lá, bebe, como ele é domesticado, ele ainda consegue beber, só que ele não ingere suficiente. Óbvio que tem gatos que ingerem mais do que outros, então e essa observância tem que acontecer dentro de casa. Você, como tutor, tem que observar se o seu gato está bebendo água. É até mais importante do que se alimentar, porque o alimento você nota quando o gato não está comendo. Talvez ele comece a emagrecer, ele comece a negar comida, o prato fica cheio. A água, dificilmente você consegue perceber se ele está bebendo ou não. A não ser quando a água já está baixa, mas muita gente nem percebe isso. Então é importante notar exatamente a hidratação do animal. Pode gerar um problema que, além de ser muito difícil para o gato, muito caro para ser cuidado. Na terceira dica é como oferecer a máxima experiência em sabor para os gatos. Conforme a médica veterinária da Gran Plus, os gatos podem ter percepções diferentes em relação ao sabor quando comparado a outras espécies. Mas apesar das diferenças anatômicas, eles conseguem sim sentir sabor do alimento, porém de forma bastante particular. Por isso, para a escolha do alimento, o tutor deve considerar outros fatores como perfil aromático, textura na seleção do alimento, além da preferência individual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada gato tem uma escolha. Né? Tem uma escolha, então você tem que levar em consideração o que ele gosta. É claro que você tem que tentar diversificar, é o que lá na primeira pergunta, se você vem acostumando ele na troca, diversificando a ração, quando adulto ele não vai ter grandes problemas de se adaptar a outra ração. É importante que isso leve muito em consideração o fato de ele pequeno, quando ele for pequeno, você diversificar a alimentação dele, para que você não tenha problema quando ele estiver grande. Na quarta dica é como a alimentação influencia a saúde intestinal e a formação de bolas de pelo. Outro ponto de atenção, segundo a médica veterinária, são as bolas de pelos, já que os gatos se limpam com frequência ingerindo pelos no processo. Se não forem eliminados corretamente, esses pelos podem formar bolas de pelo no trato digestivo, causando desconforto e até problemas mais sérios, no caso como obstruir, o intestino completamente. Por isso, conforme Mayara Andrade, a inclusão de um mix de fibras na alimentação auxilia na correta eliminação dos pelos e os probióticos contribuem para a saúde intestinal do gato. No mercado existe inclusive alimentos úmidos como patês voltados para auxiliar nessa prevenção. Além disso, a escovação diária para a remoção dos pelos mortos também deve fazer parte da rotina dos gatos, com tendência a esse problema. O que isso acontece? Existem gatos, eu tenho aqui uma gata siamesa, ela é a que mais solta pelo aqui em casa. Como ela solta bastante pelo, a gente procura escovar ela. Você passa a mão nela, a sua mão vem com pelo. São pelos mortos. E o tempo que ela está se lambendo, ela está ingerindo aqueles pelos. Volta e meia, ela bota esse pelo para fora. Gato persa, gato siamês de pelo longo, angorá, todos os gatos de pelo longo correm esse risco. Então, se você tem um gato, o gato de pelo curto também, mas o de pelo longo é muito mais porque ingere muito mais pelo. Então, essa preocupação você tem que ter e é uma preocupação séria, porque pode obstruir o intestino do gato. Na quinta dica é como calcular a alimentação dos pets. Essa aqui com certeza é uma das dúvidas mais comuns de quem cria tanto gato quanto cachorro. Lembrando que se você está gostando do conteúdo, não esquece de apoiar o canal, não esquece de curtir, de compartilhar, de dar um comentário aí que aí vai ajudar o crescimento. E aqui no canal a gente tenta explorar muito esses artigos, porque durante minha vida toda de tutor de gato, como eu já disse aqui no vídeo, eu tenho 12 gatos, eu me auxiliei muito mais pelos artigos que eu encontrava pela internet do que necessariamente pelos vídeos da internet. Por isso que aqui no canal nós buscamos tantos artigos, porque esses artigos auxiliam demais na criação do seu gato.
Eu sempre quis trazer esses artigos para que as pessoas pudessem entender e pudessem ver a qualidade. Eu faço uma seleção, uma pesquisa, e sempre que você vê um artigo aqui no canal, pode ter certeza que é um artigo que vai te ajudar muito. Segundo a profissional, independentemente da textura escolhida, é essencial que a alimentação dos gatos seja de alta qualidade e atenda às suas necessidades nutricionais específicas. O ideal é que o tutor procure sempre um médico veterinário para definir o alimento mais indicado e a quantidade correta e realizar check-ups periódicos. Isso é normal, aqui eu ainda faço isso, eu infelizmente não consigo fazer periódicos. É importante que o tutor note o seu gato. Você não pode só dar ração e água para ele e achar que ele vai viver sozinho. Você, como tutor responsável, tem que estar observando sempre o seu gato. Qualquer mudança de comportamento ou alguma alteração física. No caso da inclusão de úmidos no cardápio do pet, a profissional explica que eles podem ser incluídos de forma segura dentro da dieta dos gatos. A recomendação é que pelo menos 90% das calorias do dia, tanto de gato quanto de cachorro, devem vir de alimentos completos e balanceados, sendo que até 10% das calorias do dia destinadas a petiscos. O que isso quer dizer? A ração dele tem que ser 90%. A ração, o alimento que você dá ele do dia tem que ser 90% de tudo que ele come. 10% é o petiscozinho. Então não tente alimentar os gatos com petisco. Muita gente compra os petiscos e tenta alimentar o gato somente com petisco. O nome já está dizendo, petisco é petisco. Ninguém vive de petisco. Você não vive de petisco, o gato também não vive de petisco. Tanto a escolha quanto a composição da dieta são feitas de acordo com a necessidade e características do pet, podendo ter a quantidade menor de petisco, como no caso dos gatos castrados e cães com tendência a engordar. Quando você castra um gato, ele ganha uma tendência a engordar, tanto que existem rações específicas para castrado. Então não troque, não dê a ração de castrado para o gato que não é castrado e nem ao contrário. Ração de gatos sem ser castrado para o castrado. Cada um no seu quadrado. Ração de castrado para castrado, ração de não castrado para não castrado. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mim foi uma matéria muito boa. Explica bastante e eu concordo com tudo que ela diz aqui pela minha vivência de ter muitos gatos em casa. Depois de tantos anos tendo gatos, a gente percebe que dessas matérias, muitos desses artigos são extremamente úteis. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, dá um apoio aí pra gente, solta um comentário, qualquer coisa aí que já ajuda o canal. Ok? Estamos começando agora. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.